Muitos são os elementos que poderíamos utilizar na nossa meditação neste 10º domingo do tempo comum. Mas gostaria de reunir apenas alguns. E assim fica breve e claro aos nossos ouvidos a mensagem que Deus, por meio da igreja, dirige a todos os seus filhos. Na primeira leitura da missa de hoje, Adão tinha acabado de pecar e se escondeu. Se escondeu porque teve medo. Temos diante dos olhos aqui duas das consequências do pecado. A primeira nos põe em inimizade com Deus e assim nos afasta. A segunda gera em nós um medo que nos faz sair da sua presença. Adão tem medo porque percebe que está nu. Mas ele já estava nu antes e não tinha medo. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que ao desafiar Deus, aconteceu que ao desobedecê-lo, ao comer daquela árvore, daquele fruto que abriu a sua mente para o mal, ele agora se coloca como alguém que é inimigo de Deus. Isso é o que o pecado faz conosco. Se pudéssemos ver a nossa alma em pecado mortal, nós não suportaríamos, porque em pecado mortal nós odiamos a Deus com todas as forças. E se esconde porque agora, tendo Deus como inimigo, ele tem medo que o inimigo, que Deus o machuque. Então ele se esconde, sai da presença de Deus. E todo aquele que sai da presença de Deus também se desfigura. Aquele que sai da presença de Deus foge também de si mesmo. Está agora Adão, distante de si e distante de Deus. A nudez provoca em Adão um descontrole, provoca em Adão um desequilíbrio. E agora, a resposta de Adão para Deus é culpar a Deus do seu próprio pecado. Eis outra consequência do pecado. Deus olha Adão, vê que ele está escondido e pergunta: Adão, por que te escondem? Vejam, meus irmãos, Deus aqui, em primeiro lugar, não se preocupa com o pecado cometido, mas se preocupa com a pessoa. Adão, por que te escondes? Deus quer salvar. Esta é a mensagem que é central de todo o Evangelho. É um Deus que salva, um Deus rico em misericórdia, que não olha o nosso pecado, mas vem ao nosso encontro, mas ao mesmo instante nos convida a mudar de vida. Não sejamos mesquinhos a ponto de tratar Deus como alguém que vem aqui nos dar as coisas e permite que ficamos do mesmo modo. Não. Deus nos quer elevar a uma dignidade superior, e para isso é preciso que a gente deixe de lado tudo aquilo que nos aprisiona a coisas ínfimas, inferiores. E continua o texto dizendo: mas por que comestes? Quem te deu a conhecer que está nu? Quem foi que fez isso? E ele diz: eu comi do fruto da árvore. A árvore do bem e do mal acrescenta não somente esta imagem do homem miserável, mas acrescenta algo que nós não podemos chamar de sabedoria, que é a malícia. Agora Adão se envergonha porque ele está cheio de malícia e se vê nu, e vê a sua esposa nua também. E agora, este Adão que há pouco dizia tão feliz: carne da minha carne, osso dos meus ossos. A primeira vez que o homem fala na Bíblia é um poema de amor para sua esposa.
Este homem agora olha para Deus e diz: olha, a culpa, a desgraça minha é a mulher que me deste. Vejam, meus irmãos, o pecado faz com que o homem ele se transforme em algo que está muito longe daquilo que Deus sonhou e o criou. O pecado desarmoniza a relação com Deus e depois faz com que a relação com o outro também fique prejudicada. Não existe um pecado que atinja só a mim. O meu pecado sempre atinge a Deus e atinge os outros. E Deus apresenta uma vingança, lá no versículo 15. E qual é a vingança de Deus? A vingança de Deus não é para com o homem, mas é para com a serpente. Tu rastejarás sobre o teu ventre. E agora nos apresenta também uma salvação. E qual é a salvação que Deus apresenta para o homem? Esta mulher, que o desequilíbrio do pecado de Adão culpou, esta mulher agora trará a salvação para toda a humanidade. Isto nos faz, ao mesmo instante, desembocarmos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje tão belo e tão cheio de sinais, nos apresenta o Cristo, o nosso Redentor. Cristo agora, meus irmãos, é o novo Adão. Ele vem agora para cumprir de modo perfeito aquilo que Adão não foi capaz. E ainda nos apresenta um outro sinal, uma mulher que cumpre perfeitamente a vontade do Pai. No início do Evangelho, o autor sagrado diz que tinha ali uns parentes de Jesus. Não tem nome estes parentes, não diz o que eles são, qual é a proximidade de Jesus, porque eles vêm acusá-lo Jesus de estar maluco, o doido da cabeça. Então estas pessoas são indigentes diante de Deus. Mas no final do Evangelho, novamente vem uma história que a família de Jesus está presente. E agora essa família tem nome, são seus irmãos e sua mãe. E Jesus apresenta agora um grande elogio à sua mãe. Existem alguns destrambelhados da cabeça que dizem que neste momento Jesus nega a sua mãe. Mas vejam a delicadeza das palavras do Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. O Senhor, com estas palavras, coloca a sua mãe como um modelo de vida cristã. Isso ele diz olhando para os seus discípulos. Aqueles que querem ser meus irmãos e minha mãe são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está no céu. Nestas palavras também existe algo que deve ser para nós motivo de imensa alegria. O Senhor agora não somente nos convida a sermos um novo Adão, alguém que cumpre a vontade de Deus. O Senhor não quer apenas nos dar aquela condição primeira, não, mas agora quer levar a nossa dignidade para uma dignidade de filhos de Deus. O Senhor nos chama não somente a ser amigos de Deus, mas a fazer parte da sua família. Isso é algo que deve ser motivo de júbilo para o nosso coração. Por isso a gente deve cantar todos os dias de nossa vida, como o salmista da missa de hoje. O Senhor é um Deus de misericórdia. Ele vem libertar nós, Israel, de toda a culpa. O Senhor vem para nos salvar. E quando Deus vem nos salvar? Hoje, agora. Por isso, meus irmãos, neste 10º domingo do tempo comum, vos digo: não tardeis, não permitam prolongar a espera. A hora é agora. A hora é agora de estar com Deus. A hora é agora de reconciliar com Deus. A primeira leitura de hoje, se vocês forem continuar em casa, ela continua dizendo que depois deste diálogo com Adão, Deus vestiu Adão com a pele. A nudez significa que o homem está vulnerável
pode ser atacado, ridicularizado a qualquer momento. Então, quando Deus cobre o homem com uma veste nova, isso significa que Ele perdoou o homem. Os padres da igreja, quando comentam este texto, dizem que esta veste foi feita com a pele de um cordeiro. E cá estamos nós que fomos perdoados do nosso pecado e somos continuamente perdoados pelo ministério da igreja. Nós somos revestidos com a pele nova, santa, branca e pura, a pele do Cordeiro Pascal. Daqui a pouco nós, que somos o corpo do Senhor, comungaremos do seu corpo, beberemos do seu sangue. Daqui a pouco nós podemos estar junto de Deus, podemos de fato, dentro de nós, receber a Trindade Santa. Que possamos dar exemplo de vida e ser de verdade, verdadeiras testemunhas do Evangelho. Que é exemplo da Virgem Santíssima, Mãe e Mestra da Igreja, nós possamos cada dia mais cumprir a vontade de Deus e seguir as palavras do seu Cristo. Assim seja. Amém.